boa! Vamos lá para o 4º dia de live, né? Primeiro eu quero agradecer a todas as pessoas que estão participando, né? Eu sei que muita gente não consegue entrar exatamente nos horários que eu estou marcando, mas tem muita gente que está assistindo depois, porque as lives estão ficando salvas, então tem muita gente que está assistindo aí em outros horários, né? E eu estou recebendo bastante direct das pessoas que estão assistindo as lives, né? Então essa é a 4ª live de 30, né? Para quem está chegando agora, para quem ainda não assistiu nenhuma das 3 lives, eu estou fazendo 30 dias de live e vou falar sobre marcas com propósito, né? O propósito da marca, o poder além da marca, né? É o tema do meu livro. Quem ainda não leu, é só clicar no link da bio aí, que tem lá o meu livro, né, disponível para venda na Amazon. E hoje o nosso tema, né, hoje o tema da live de hoje, live 4, é o propósito como bússola da marca, né? Eu queria, né, assim, quem ainda não assistiu a live 1, 2 e 3, assistam, porque esses 30 dias de live, cada live dessa, cada conteúdo desse, é um complementando o outro, certo? Então, para que vocês não assistam aos pedaços, para que vocês possam entender, né, do início ao fim, é bom que vocês assistam da primeira até a última, né? Então, quem ainda não assistiu, tá lá salvo aí no meu feed, né? A live 1, 2 e 3. Assistam. São lives curtinhas, assim como essa hoje aqui, são lives curtinhas de 15 a 20 minutos. Eu acho que a primeira foi a que demorou mais, mas não passou acho que não passou nem de 40 minutos, né? Então são lives curtinhas, com conteúdo básico, rápido, inteligente, para você aprender a dar propósito à sua marca, a marca de seu negócio, do seu produto, da sua empresa, sua marca pessoal, né? Então é um conteúdo muito valioso e que eu estou fazendo questão de compartilhar com vocês, não somente para que vocês entendam o que eu faço, mas com o objetivo também de educar, né, todos vocês, e educar principalmente o pequeno e o médio empreendedor, né, porque muita gente ainda não reconhece o valor que tem, o valor de uma marca, né? Muita gente acha que uma marca é apenas um logo, mas não, tem muita coisa por trás da marca que a gente precisa saber, a gente precisa identificar para poder essa marca ela dar certo, ela gerar folhas, flores e frutos, né? Então, o tema de hoje é esse, é o propósito, né, como guia da marca. Então, quem assistiu a aula 2 vai entender quando eu falar do barco, né? A bússola, ela é o propósito, e sem a bússola a gente não consegue ter um rumo, ter uma direção, né? Então, sem o propósito, a marca ela pode perder o rumo, né? A direção para onde quer ir. Então, assim, novamente, sejam muito bem-vindos, né? A minha live, a nossa live, né? E hoje a gente vai falar sobre algo aqui que é o coração de qualquer marca, que é o propósito, né? Desde já, eu peço que vocês encaminhem essa live, né, para seus amigos, para quem está empreendendo, para quem pensa em empreender, né? Eu peço que vocês encaminhem, participem nos comentários, né? É muito importante, curtam, né? E é isso, e aproveitem bastante, beleza? Então fica a minha dica aí, né? Não necessariamente precisa ser nessa ordem, mas e também não é uma exigência. Curte, compartilha, comenta quem quer
e quem não quiser, tá tudo certo. O importante é que vocês consumam esse conteúdo e levem para a marca de vocês, para o negócio de vocês, beleza? Então é isso. Se você sente que seu negócio está sem direção, que está apenas fazendo por fazer, pode assistir até o final, porque essa live aqui é para você. Você não está entrando aqui por acaso. Se você entrou aqui, se você está sem direção, se você tem um negócio e o negócio não está rolando, essa live aqui é para você, porque você chegou no momento certo, né? Então deixa aqui nos comentários, né? Eu peço que vocês me digam aí de onde vocês estão assistindo, onde vocês estão, né? Para poder eu saber até onde essa mensagem aqui, esse conteúdo está chegando. Independente que você esteja ao vivo ou não, se depois você assistindo, você pode comentar, pode botar nos comentários, né, onde você está, de onde você está assistindo, e pode também colocar suas dúvidas, né, pode fazer suas perguntas nos comentários, que eu faço questão de responder todas elas, né? Então, para quem assistiu a aula 2, que eu usei aquela metáfora do navio, né? O que eu quero dizer com aquilo é o seguinte: uma marca sem propósito é como um navio sem bússola. Você pode remar, mas você vai estar gastando energia à toa e indo para lugares que não te levam onde você realmente quer chegar, né? Eu dei até um exemplo. Eu estava conversando com uma amiga hoje mais cedo, que ela chegou para mim, foi uma das pessoas que assistiram a live de ontem, e aí ela chegou para mim e falou: poxa, eu estou precisando dar um rumo no meu Instagram, porque eu estou precisando captar mais clientes. Contratei uma empresa e eles me cobraram muito caro, fizeram várias coisas e resultado que é bom não chegou. E aí ela falou que estava meio que decepcionada com isso e que iria fazer por conta própria, né? Iria começar a assistir aulas no YouTube e tal, fazer por conta própria. Eu falei: legal, é bom que você teve essa experiência, né? De fato, assim, não é que a empresa pode ter te enrolado, que pode ter feito um trabalho que não gerou resultados, mas trabalhar hoje com tráfego pago, trabalhar com rede social hoje é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que requer tempo e dedicação, né? Nada na nossa vida acontece da noite para o dia, né? Então, assim, você pode estudar os conteúdos no YouTube. Tem muito conteúdo no YouTube, tem muito conteúdo na internet, você pode estudar. Mas, além de tudo, você tem sua profissão, você tem sua filha, você tem sua vida particular, você tem sua vida de casa, você tem uma série de coisas que envolvem, que aí, se você for parar para estudar os conteúdos de rede social, internet, em YouTube, Instagram e tal, você vai precisar deixar de fazer alguma coisa dessa para você se dedicar, porque fazer essa parte de tráfego pago em rede social não é uma coisa simples, né? É matemática, é lógica, é muita coisa. Então, assim, pense que eu utilizei essa metáfora do barco para ela. Eu falei: pense que você está no barco, você vai estar lá remando. Você vai estar colocando direção no barco, né? Você vai tentar colocar direção no barco. Você vai, por exemplo, você vai estudar para você tentar se virar. Então você tá ali, você tá no barco, mas você precisa ter os marujos para remar, né? Agora eu vou começar a construir. Foi o que eu falei para ela. Você tá no barco, você tem um barco porreta, mas você precisa do marujo para remar. Se você colocar um motor no barco, você já não vai precisar mais dos marujos, você vai ter o motor. Só que para você funcionar o motor, você vai ter que ter o leme.
E para ter o leme, você tem que ter a bússola. Então, para você ter tudo isso de vez, fala, Maquile, beleza? Então, para você ter tudo isso de vez, você precisa ter propósito. E para você ter propósito, você precisa ter direção. Então, assim, não adianta você querer fazer por conta própria, porque você vai remar e não vai sair do lugar, entendeu? Porque é necessário um capitão, é necessário um marujo, é necessário um equipamento para poder rodar, né? Então esse equipamento para rodar é o tráfego pago. E quem está acostumado a fazer isso já está com o processo todo na mão, né? Então, assim, eu dei esse exemplo para ela e estou colocando aqui para vocês porque foi um exemplo muito prático e que eu estou falando muito aqui nas lives, né? Trazendo dentro desse conteúdo. Então, assim, não adianta você ter um esforço, gastar uma grana absurda e você não ter direção, né? Então, o propósito ele nos guia principalmente na tomada de decisões, né? Quando você sabe e identifica o que faz sentido e o que não faz sentido para a sua marca, para seu negócio, sacou? Então, assim, você precisa começar a ter uma análise fria sobre isso, né? Porque quem é empreendedor não pode só analisar as coisas com emoção, tem que analisar com frieza e às vezes até dar um passo para trás. Que às vezes um passo que a gente dá para trás, a gente pode dar 10 passos lá na frente, né? Então a gente precisa saber utilizar de forma positiva essas tomadas de decisões, né? Porque através disso a gente vai saber escolher clientes e parceiros, né? E a gente vai conseguir atrair quem compartilha dos mesmos valores, entendeu? Então é tudo uma linha, é tudo uma lógica, né? Então, assim, se você é o que eu falo, assista da live 1 até essa live de hoje, que vocês vão entender exatamente essa linha que eu estou construindo. Então, a partir do momento que você encontra essa bússola e que você começa a desenhar tudo isso, né, toda essa estrutura, né, e que você passa através dessa estrutura, através desse esqueleto que você desenha, desse escopo, né, e que você começa dali tomar decisões positivas, seja ela no sentido de atrair ou não para a sua marca, você também consegue, através desse mesmo escopo, você consegue também clientes e parceiros que vão compartilhar dos mesmos valores que você utiliza dentro da sua marca, do seu negócio, né? Então, tendo, né, essa motivação, tendo essa família que você atrai e que compartilha dos seus mesmos valores, toda essa construção também acaba se tornando um motivacional para a sua equipe de trabalho, né? Porque se você tem tudo isso construído, se você tem todo esse escopo, esse esqueleto, essa eu não vou chamar de bússola dessa vez, mas o propósito bem amarradinho, isso reflete também na equipe de trabalho, porque todos vão saber para onde estão indo e o porquê estão indo, entendeu? Porque dentro do seu negócio, dentro da sua marca, existe um propósito, existe uma direção. Então, quem compartilha dos mesmos valores vai estar dentro da sua equipe, porque
pensa da mesma forma e quer seguir na mesma direção, entendeu? Então, eu trouxe 2 exemplos práticos. Ó, que eu estou usando muito essas marcas durante as lives, e eu trouxe 2 exemplos práticos. Eu falei da Coca-Cola, eu falei do Mac, né? Falei da Coca-Cola, eu acho que eu não falei, mas eu vou falar da Coca-Cola agora, e falei da Apple, né? Então, assim como a Coca-Cola e o McDonald's, Coca e Mac acaba que é a mesma linguagem. Mas assim como a Coca-Cola, que ela não vende apenas um refrigerante, o propósito dela é inspirar momentos de felicidade. O McDonald's, né, Burger King, acaba usando a mesma linguagem. Porque Mac, todo mundo sabe que não é saudável, né? Mas eles vendem aquele momento feliz, sabe? Todos eles. Então toda empresa do ramo de alimentação, que não seja aquele ramo de alimentação saudável, que a alimentação saudável também compartilha da mesma mensagem, proporcionar, né, inspirar momentos de felicidade. Então a comida saudável ela inspira o momento em que você está colocando algo puro para dentro de você, né? Então aquilo ali é propósito, né? A Coca-Cola vende aquela sensação de você abrir uma Coca-Cola geladinha e tal, é propósito. Aquilo ali está inspirando momentos de saciedade, de felicidade. Quem não gosta de tomar uma Coca-Cola zero com gelo e limão, eu adoro, entendeu? A Apple, eu dei um exemplo claro ontem. A Apple agora está com esse iPhone novo aí que é um rim, né? É caríssimo. Eu nem sei o valor, eu sei que é caríssimo, né? Eu vi até um post comparando com o valor da compra do iPhone. Dava para comprar uma passagem para ir para tal lugar, dava para comprar não sei quantos litros de vinho. Foi assim, um comparativo absurdo que dá para você fazer muita coisa com esse dinheiro com essa grana do iPhone, né? Mas ainda assim, mesmo sendo caro, muita gente compra. Até quem não tem tá comprando, sabe por quê? Porque você ter um iPhone hoje é pertencimento, entendeu? Então você tá ali na roda de amigos, você abre o iPhone, você abre o celular, um iPhone Pro Max, não sei o que, não sei nem qual é a versão que tá, porque eu não utilizo mais iPhone há muito tempo, eu utilizo a série S da Samsung, né? Então a Apple, ela não vende só tecnologia, né? O propósito da Apple é desafiar, né, o status, né? É desafiar o pertencimento, né? Então eu quero saber de você, né? Eu quero saber de você qual é o seu propósito, qual o propósito da sua marca, né? Queria que você compartilhasse aí nos comentários, né? Porque é muito bom, assim, essa troca, ela é muito positiva, porque de uma forma ou de outra a gente vai estar nos ajudando, né? Então, quando você comenta, quando você compartilha, você vai estar, você pode estar ajudando, pode até estar, a sua dúvida pode ser uma dúvida de milhares de pessoas, né? A sua colocação pode ajudar também muita gente. Então escreve nos comentários, eu quero saber, né, se você tem alguma dúvida ou se você já sabe, né, qual é o seu propósito, o que é que você pensa. Porque quando eu falo em propósito, né, muita gente, porque é o que eu falo, tem muita gente hoje que é imediatista, que quer ultrapassar, que quer atropelar o passo a passo, porque está pensando apenas em ganhar dinheiro,
Quem pensa em apenas ganhar dinheiro tá pensando errado. Entendeu? Propósito não é lucro. Propósito é objetivo. Propósito é construção. Propósito é você pensar daqui para frente. Propósito é você planejar o que você quer para sua marca. Isso é propósito, né? Então, assim, o lucro, ele é resultado? É. Mas o propósito é a causa do lucro. Porque é o propósito que conecta a sua marca a algo muito maior. E aí, isso tudo cria um significado para tudo que você faz. Entendeu? Então, o lucro, ele é resultado. Mas o propósito é a causa do lucro. Ou quando você consegue vender, né, sem propósito, você vai vender. Mas você vai vender bem menos e o seu lucro, né, aí depende do que você está vendendo e depende da sua margem de lucro também. Mas o propósito não é sobre lucro, mas o lucro é sobre propósito, entendeu? Porque o propósito é a causa do lucro. Então, assim, ó, imagine se amanhã o seu negócio desaparecesse. Me diga, pode colocar nos comentários também, se amanhã o seu negócio desaparecesse, o que é que as pessoas mais sentiriam falta? E, ó, esse é um exercício super importante. Anota aí no caderno, que isso é para você anotar, achar a resposta, refletir e meditar. Se amanhã o seu negócio desaparecesse, o que as pessoas sentiriam falta? Então, essa é a resposta do seu propósito, né? Essa é a resposta do seu propósito. Então, assim, pega a caneta aí e depois da live, ou durante a live, ou quando você estiver assistindo, você pode escrever e achar essas respostas aí. Por que o que eu faço é importante? Por que o que a minha marca faz é importante? Qual é o impacto do meu trabalho? Qual é o impacto da minha marca? Quando eu falo assim, gente, do meu trabalho ou da minha marca, vocês podem incluir em qualquer setor de vocês, seja marca pessoal, marca de produto, marca de serviço, marca de negócio, marca de empresa, qualquer negócio, qualquer coisa que você se identifique como marca, é para vocês refletirem sobre isso, né? E qual a transformação que eu quero gerar na vida das pessoas? Qual a transformação que minha marca quer gerar na vida das pessoas, né? Então, são 3 perguntas aí super importantes que você vai refletir aí no final de semana, né? Hoje eu estou gravando essa 4ª live, é um sábado, né? Hoje é dia 13 de setembro de 2025, então às 16h51. Então, assim, pega papel e caneta, anota tudo isso aí, encontra as respostas e aí você vai começar a desenhar o propósito de sua marca, né? Agora, eu quero saber de você, né? Eu queria que você comentasse também, né? Eu estou pedindo toda hora para vocês comentarem, colocarem aí nos comentários, né? Responderem nos comentários, porque isso é bom, porque isso vai, além de tirar a sua dúvida, vai responder a dúvida de muita gente, né? Então, seja para sua marca pessoal, sua marca profissional, sua marca de negócio, de qualquer coisa, eu queria saber qual é o propósito da sua vida ou do seu negócio. Quem assistir a live 1
vai entender muito bem do que eu estou falando isso. Porque se você tem um negócio, o seu propósito de vida impacta na sua marca. O seu propósito pessoal impacta no seu negócio. Então, é importante que vocês reflitam sobre isso. Então, essa resposta, para que vocês não fiquem aí, né, quebrando a cabeça, meu Deus, como é que eu vou achar agora o propósito da minha vida, do meu negócio e tal, e ficar achando que isso é um bicho de 7 cabeças, que é difícil de encontrar, que, sabe, meu Deus. Então, assim, a resposta ela pode ser uma frase simples, ela pode ser uma palavra que represente missão, que represente objetivo, entendeu? Eu particularmente, se vocês abrirem aí o meu livro para ler, eu particularmente, tudo que eu faço, tudo que eu faço, seja na minha vida pessoal, até na minha vida profissional, tudo que eu faço, antes de eu fazer qualquer coisa, eu faço uma oração a Deus e peço a Ele sabedoria, peço a Ele discernimento, peço a Ele estratégia, peço a Ele compreensão para que eu possa encontrar, né, essa bússola, essa direção, esse propósito. Então eu sempre faço isso, tá? Não sei se você tem costume de orar, mas eu oro por tudo e oro o dia inteiro, né? Eu sou muito apegado com Deus, tanto que meu boné é Deus, mas isso aqui é uma marca de surf, né, que não tem a ver com a fé, mas ao mesmo tempo né, é o nome do Senhor. Então eu costumo orar para poder encontrar essas respostas, né? E é isso, né? Eu acho que mais uma vez aí eu desenhei bastante, né? Eu falei bastante sobre essa bússola, né? Sobre você encontrar esse caminho, né? E se você não entendeu, volta pro início e assiste ela toda novamente. E se ainda assim você não entender, assiste da primeira live até essa, que você vai compreender tudo, certo? Mas se você conhece alguém que precisa ouvir isso, se você conhece alguém que está querendo empreender, se você conhece alguém que já está empreendendo e que está sem direção, que está sem saber para onde vai, que está tendo dificuldade nessa caminhada, clica no aviãozinho aí e encaminha para quem precisa, né? Porque como eu disse, esses conteúdos aqui são valiosos e não é em qualquer lugar que vocês vão achar isso, porque eu estou abrindo meu coração, eu estou abrindo minha caixa de ferramenta para poder passar tudo isso para vocês. Então comenta também, né? Marca os amigos nos comentários e participa, né? Participa. E, né, para encerrar, eu trouxe uma frase que ela completa essa live de hoje, né? Marcas fortes são movidas por propósito quando você tem clareza sobre o seu propósito, né? Então todas as decisões elas ficam muito mais fáceis, né? Anotem isso e usem essa frase. Marcas fortes são movidas por propósito. E quando você tem clareza sobre o seu propósito pessoal, todas as decisões ficam mais fáceis. Porque é através do seu propósito pessoal que você vai dar direção ao propósito do seu negócio. Beleza? Então, essa é a nossa quarta live da série de 30 dias de lives. Eu estou fazendo sequencial todos os dias uma live sobre construção de marcas com propósito. E amanhã, domingo, tem mais uma live, né? Ativa o sininho aí para você receber a notificação quando eu entrar, né? Espero que
espero ter ajudado, né, você que está assistindo, né, e obrigado por assistir aqui até o final, né. Eu quero e desejo que ao final da última live, que vai ser a live número 30, a gente tenha construído algo aqui positivo, que vocês tenham construído um propósito e uma marca forte, né? E mesmo aquela, tipo, assim, ó, eu vou dar uma dica agora super importante. Mesmo que você não tenha sua marca física, né? Por exemplo, aqui, ó, Deus, isso aqui é uma marca. Mesmo que você não tenha a sua marca, mas você tem o ensejo, você tem a vontade, você tem a ambição de ter uma marca forte, se você tem a vontade de empreender, se você começou a assistir agora e falou, pô, eu quero abrir meu negócio, eu quero botar meu negócio para andar, assiste essas 30 lives que eu vou estar compartilhando, porque eu tenho certeza absoluta que no final dessas 30 lives você vai ter uma marca forte. E mesmo que você não tenha marca física, você vai ter a alma, você vai ter o principal em suas mãos. E a partir daí a gente pode desenvolver uma identidade visual, um logotipo, né? A gente pode fazer muita coisa aí, né? E com certeza, se você assistir da primeira live até a última, pode ter certeza absoluta. Pode filmar a tela aí, vai ficar salva a live, então não tem problema. Mas pode ter certeza absoluta. Você que assistiu da primeira até a última, tenha absoluta certeza que eu vou te ajudar no que você precisar. Eu vou te ajudar no que você precisar. Mas para isso vocês precisam assistir da primeira até a última aula. E não somente assistir, precisa participar, precisa marcar os amigos, encaminhar, né? Tá aí, porque é dessa forma que eu vou ver que você vai estar participando, que você está participando. Entendeu? Então pode ter certeza que no final, na última live, na live número 30, a gente vai chegar junto lá. E o que você precisar de mim, eu vou te ajudar. Beleza? Então é isso. Vou me preparar agora que eu vou... Hoje é dia de longão. Eu vou fazer 15 km com a fé no Senhor, porque 15 km é chão. Esperar o som diminuir um pouquinho aqui. E aí vou fazer meus 15 km. Beleza? Então é isso. Bom final de semana a todos. Deus abençoe. E tamo junto.